Obrigado pela presença. E em nome da Fraternidade Rosa Cruz, Centro de São Pedro, desejo que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Carlinha, tem um bambuzinho ali, você pega pra gente? O mais compridinho. Obrigado. Então, nós estamos mais uma vez aqui reunidos para fazer um estudo do Parsifal. E, com certeza, esse trabalho musical do mestre Wagner vai nos enriquecer muito e sairemos desse fim de semana, dessa sexta-feira da paixão, modificados, né? Com a alma, sem dúvida, transformada. Uma operação mágica irá ocorrer. Tal como diz o anônimo, terá o mesmo efeito que um arcano. O arcano tem o poder de modificar as nossas condições anímicas. E o Parsifal é mais que um arcano. Ele é uma manifestação tão complexa, tão superior, que provavelmente só será compreendido daqui a alguns milênios. Ele é muito avançado, muito original, está muito tempo à nossa frente. É uma obra, digamos assim, será o hino da Era de Aquário. Então está aí o nosso querido Parsifal, em forma de ser humano. Esse é Richard Wagner, que é um Parsifal também, e que fez essa obra grandiosa, que nós vamos compartilhar hoje. É bom lembrar que o Parsifal demorou muito tempo para ser escrito. Foi uma obra interessante, ela foi gestada durante muito tempo. O Wagner, ele teve vários momentos de inspiração e foi obrigado a suspender a peça algumas vezes para se dedicar a outros trabalhos. Então a temática do Parsifal surgiu na mente de Wagner em 1854. Porém, somente iniciou sua ambiciosa empreitada musical em 57. Deixou a obra em suspenso várias vezes e foi concluí-la em 23 de fevereiro de 1877. Olha a distância. Muito antes da finalização do libreto, que é o texto da ópera, compôs alguns trechos musicais, os primeiros em 1857. O Wagner, como a gente já comentou algumas vezes, ele tem uma natureza megalomaníaca. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele faz todos os passos, realiza todos os passos necessários para construir a sua obra. Ele compõe a música, ele escreve a letra, faz o texto, o libreto, e ainda constrói o teatro. O teatro foi concebido por ele, Teatro de Bayreuth. Então é impressionante o poder construtor desse nosso querido irmão. Começou a trabalhar na partitura durante o outono. Olha que interessante. Durante o outono de 1857. No mesmo ano em que escreveu a última frase do poema. A obra ficou definitivamente terminada em 13 de janeiro de 82. Pouco depois começaram os preparativos para a estreia. Quando ela já estava bem ensaiada, a Parsifal foi estreada em 26 de julho, olha que data legal, de 1882. O sol já estava em Leão, no Teatro de Bayreuth. Sem dúvida, Wagner estudou essa data astrologicamente. Parsifal assombra por sua magnitude, por sua grandeza. É uma magnitude monumental, de monumental envergadura. Inspiração mística
e divina beleza. Apresenta pureza em suas linhas melódicas e harmônicas. Cromatismo, ou seja, a música tem um colorido diferente, muito criado e desenvolvido pelo próprio Wagner. Melodias encadeadas, justapostas, genialmente encadeadas, com majestática instrumentação. Wagner criou instrumentos para suas peças também. Existem as famosas tubas wagnerianas. É doce, suave, grandiosa e, ao mesmo tempo, solene. Não tem um índice de vulgaridade. Wagner é um homem dupla face. Ele é um homem multifacetado. É um homem polivalente. Por uma simples razão, ele é gêmeos, ascendente gêmeos. Então ele tem um poder mercurial fora do comum. Inigualável. Provavelmente ninguém encarne mais com essa capacidade criadora, criativa desse nosso amigo. Eu considero Wagner um amigo íntimo, converso com ele constantemente, porque ele ajuda a salvar a minha alma e com a música de Wagner eu também posso ajudar outras almas a serem salvas, desde que consigam, através de um esforço pessoal, se conectar com a proposta ambiciosa desse gênio. Ele não faz concessão. Ele nunca fez concessão para sobreviver. E a vida dele sempre foi bastante turbulenta do aspecto pessoal. Como bom músico, sempre estava devendo para os amigos. Ele tem um talento mercurial muito especial. Uma orquestração que fala por si, é eloquente, é magistral e prodigiosa. A natureza e o caráter dos poemas, assim como os temas musicais e as harmonias, estão sempre subordinados e entrelaçados, olha Mercúrio, ao poderoso teor espiritual, Mercúrio bem assessorado por Júpiter e por Netuno, que emerge, que é perceptível no decurso da obra. Então, se você estiver numa disposição, numa tonalidade afetiva correta, a obra vai te tomando durante o percurso de 4 horas e pouco. Você vai sendo, como dizem os místicos, arrebatado. Os argumentos sinfônicos têm imponderável beleza, sonoridades deliciosas impregnadas com perfumes bucólicos. A natureza está sempre presente. As aves, os pássaros. A obra de Wagner foi classificada de arte total, onde o desenvolvimento do tema, a poética, o cenário e o lirismo das melodias contemplam a unidade. É um todo orgânico. Uma comunhão de mistério, amor e drama. Nesse caso, do Parsifal, um drama que envolve o Santo Graal, tema da Paixão de Cristo. Wagner sobreviveu pouco tempo após a estreia de Parsifal. Ele não precisava ficar mais vivo, né? Ele cumpriu a sua missão maior, que é escrever essa missa. Parsifal é uma missa. Passados 6 meses, o mestre alemão foi para Veneza saborear o inverno. Ele tinha isso por hábito desde 1879. Ali, repentinamente, a morte, graças a Deus, o transportou deste mundo de gente surda. No dia 13 de fevereiro de 1883, ao lado de sua companheira e esposa Cosima Liszt, filha do músico Franz Liszt. Parsifal. Um nome poderosíssimo. Abençoada pelas musas, essa obra diamantina, né? É uma pérola diamantina,
do grande mestre é algo à parte no panorama da excepcional dramaturgia wagneriana. O exímio verbo mercurial do alquimista dos sons vai fluindo deliciosamente, como um rio, refletindo o céu e a espessa selva ensolarada. Desde o princípio anterior ao tempo, ou seja, a noite primogênita, que foi gerada nos primórdios, e o caos são a mãe e o pai. A mãe é a noite, o pai é o caos. Eles são a mãe e o pai dos nossos embriões anímicos, o nascimento da nossa alma, a gestação da nossa alma. Nessa época, havia apenas calor, frio, umidade e secura. E é muito importante que entendamos isso, porque aí está a raiz do que nós somos hoje. E esse quaternário de calor, frio, umidade e secura disputam a superioridade, uma briga feroz, e produzem o atrito necessário ao nascimento da luz e da consciência do ser. Então, graças a esse movimento, por isso que a natureza precisa de movimento, precisa de atrito, porque daí vem a luz e a consciência. Só que já nesse caldo primordial, o que acontece? Algo misterioso e inexplicável. Não há teólogo, não há ninguém, nem anjo, nem arcanjo que explique o que aconteceu. Talvez realmente só Deus. Algumas almas que acabaram de nascer por razões altamente subjetivas sentiram mais atração pelo calor-luz, os filhos do fogo. Enquanto outras sentiram mais atração pela umidade trevas, os filhos da água, que gostam de recolher-se, de esconder-se, de viver na intimidade. São tímidos. E os filhos do fogo são os exaltados, aqueles que gostam de movimento. É o caso de Max Heindel, Leão ascendente Leão, e de Wagner, Gêmeos ascendente Gêmeos, que o ar e o fogo são a mesma coisa, um precisa do outro. Luz e sombra. Começa aí. Os filhos das trevas, os filhos da água, se aborrecem com a luz. Isso está na Bíblia, no Velho Testamento. O evangelho wagneriano ressoa na arena dos desejos. É catastrófico, terrível, turbulento. Porém, entre tempestades, dor, desespero e aflições, que conta exatamente o que nós somos e como vivemos, resplandece glorioso. Há algo de glorioso dentro desse caos. É essa luz que é a nossa consciência. O limite da luz sempre serão as trevas. A luz vai até um ponto, ela não consegue ir além daquele ponto, ela perde sua potência. Dali em diante passam a dominar as trevas. Então a sombra de todo santuário sagrado de glória necessariamente é um antro tenebroso. Então, ao redor de um lugar santo, existem os filhos, que é um lugar de luz, existem os filhos das trevas que ficam ali em volta, comendo as migalhas. Nos arredores da Santa Fortaleza do Graal, encontra-se também o castelo encantado do necromante Klingsor. Então, existe o castelo do Graal, mas ao redor do castelo do Graal, existe esse jardim mágico de um necromante, que é uma figura importante nessa peça, chamado Klingsor. Klingsor, é claro,
está intimamente associado ao signo de Escorpião, que é o signo das pessoas sérias, das pessoas que realmente querem se desenvolver e se dedicam ao desenvolvimento para valer. Não são especuladores, curiosos, gente que, na verdade, não dá o devido valor à sua existência. Então, nos domínios do castelo do Montsalvat, que é onde onde ocorre o drama, repousa o lago sagrado, cheio de cisnes, cheio de pássaros. Esse lago sagrado, obviamente, representa os grandes mistérios arcaicos que estão submersos, né? E o pássaro é o espírito que vai lá de quando em quando e colhe algum segredo da profundeza desse lago. Pássaro cisne, no caso. Geralmente o cisne, mas pode ser a pomba, né? O pássaro, em geral, ele simboliza essa habilidade de mergulhar, de ir lá em cima e depois mergulhar. A água esotérica, e esse é o ponto central da ópera, é em si mesma o ens seminis. É o ser semente. Dentro da água, o exemplo do útero é o mais ilustrativo. Dentro da água, a semente se desenvolve. O útero recebe a semente, o ser semente. Dos antigos alquimistas medievais, dentro do qual se encontra o ens virtutis do fogo. Então, a água e o fogo, apesar de serem mutuamente repelentes, uma precisa da outra. E esse é o grande segredo alquímico. Como juntar a água com o fogo. Na água está o sêmen. E no fogo está a virtude. E a virilidade. Virtude e virilidade vêm da mesma raiz. Significam a mesma coisa. Eu não entendi. Dentro do qual, aonde se encontra o fogo? Dentro da onde? O desenvolvimento da semente se dá através do fogo. É o fogo interior da semente que faz ela desenvolver. Por isso que para a semente nascer, ela precisa ser exposta ao sol. Mas se ela não tiver água, seca. Então, Parsifal. Então, isso daqui é como se fosse o Wagner, compondo. A cabeça dele tem sol, tem lua, tem dragões, serpentes, sons, musas, escadarias, figuras míticas. Esse é o Wagner. Quais são os personagens? Que na verdade não são personagens, são ingredientes da nossa alma. São componentes da nossa alma. Dentro da nossa alma há um Parsifal, há um Gurnimas, há um Klingsor, há uma Kundry, há um Amfortas e outras figuras também. Mas esses 10 são os principais. Klingsor e Kundry são parceiros. Gurnimas e Parsifal são parceiros. Amfortas está no meio dos dois. Está no meio de Klingsor Kundry e Parsifal Gurnimas. Amfortas é um ser dividido. Exatamente como nós. Ele quer o bem, mas faz o mal. Prelúdio. Prelúdio é belíssimo. Ressoa solene e poderosa música. Formidáveis sons